Cirurgias de coluna em idosos com necessidade de colocação de parafusos muitas vezes é um desafio para os médicos por conta das condições ósseas do paciente, principalmente mulheres pós-menopausa que sabidamente têm redução da massa óssea, com osteopenia e por vezes osteoporose. Isso torna a colocação de parafusos um pouco diferente daquela em jovens. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje foi motivado por uma cirurgia que nós realizamos essa semana, justamente numa paciente idosa com osteoporose que teve uma fratura da coluna há mais ou menos 8 meses. Essa fratura na lombar colapsou e ela teve uma cifose, uma deformidade do tipo cifose pós-traumática e precisou de uma cirurgia de reconstrução. Muito bem, e durante a cirurgia, como nós já imaginávamos, a qualidade do osso era ruim. Ou seja, na osteoporose, a colocação de implantes na coluna, ela se torna desafiadora justamente porque os parafusos, no caso, eles têm menos sustentação óssea do que num jovem, por exemplo. E como é que isso deve ser feito, então? Como é que isso deve ser manejado? Bom, em primeiro lugar, deve ser sempre que possível tentado tratamento da osteoporose antes e depois da cirurgia. Às vezes isso é possível, às vezes não. Às vezes o caso é mais urgente e não dá tempo de fazer um tratamento, um preparo antes da cirurgia. Então o médico tem que tomar algumas precauções durante o ato operatório. Então, na cirurgia, quando nós sabidamente estamos frente a um paciente idoso com osso de pior qualidade, existem sim estratégias que buscam minimizar o risco de soltura dos implantes, porque é justamente esse o principal risco nessa faixa etária, que os implantes não fiquem muito fixos dentro da vértebra e possam se soltar. Então, como medidas intraoperatórias, a gente pode aumentar o tamanho do calibre dos implantes, por exemplo, parafusos mais grossos. A gente pode mudar a trajetória dos implantes, em trajetórias que fornecem mais dificuldade para a soltura do que outras. Muitas vezes temos que fazer montagens, instrumentações mais longas, com mais pontos de apoio, e também mesclar tipos diferentes de implantes, ou seja, parafuso com gancho ou com amarrilhos, com amarrilhos que nós chamamos por baixo da lâmina, caprichar na artrodese, bastante enxerto ósseo, muitas vezes imobilizar o paciente por algum tempo depois da cirurgia, algum uso de colete, por exemplo. Existem ainda parafusos que são todos furadinhos e por dentro do parafuso a gente põe um pouco de cimento ósseo e isso ajuda a deixar o parafuso mais estável também. Então essas são algumas medidas que o cirurgião pode tomar durante a operação, de modo que os implantes fiquem mais firmes. Agora é muito importante que exista também um tratamento multidisciplinar da doença de base, da doença osteoporose. Então o médico pode fazer isso por conta própria, ou pode ter uma equipe mesmo de outras especialidades, que pode ser um endocrinologista ou um reumatologista que tenha formação em doenças osteometabólicas e possam entrar com medicações mais modernas. Hoje em dia as medicações para osteoporose evoluíram muito, e a gente consegue não apenas evitar a perda da massa óssea, como também reverter a perda da massa óssea e fazer com que a vértebra fique mais firme, mais dura, e dessa forma a cirurgia possa ser feita com mais segurança e o pós-operatório também possa ser feito com mais segurança. Então é fundamental isso, lembrar disso, que o tratamento não termina com a cirurgia, pelo contrário, após a cirurgia deve ser feito o tratamento do problema de base, que é a osteoporose. E a nossa paciente de ontem, nós conseguimos bons pontos de fixação, uma estabilização adequada. Ela vai usar um colete agora no pós-operatório, ela vai seguir o tratamento
da osteoporose com a colega reumatologista e dessa forma nós acreditamos que tudo vai correr bem no pós-operatório dela. Um abraço e até semana que vem.